Então, e a questão do Elzimar, realmente ele está passando por isso, né? Essa situação aí de correria. Eu também tenho as minhas correrias, você também tem, né? Claro que parece que não é igual a dele, né? Mas assim, para mim também fica ruim gravar depois de 11 horas, começar depois de 11 horas, né? 11 e pouca já era para a gente estar terminando, finalizando, né? Então, é, eu sei que é ruim para você, acho que é ruim para todo mundo, né? Principalmente se for no domingo ou se for no meio de semana, na quinta, né? Que a gente costuma fazer, para a gente terminar muito tarde, aí depois de meia-noite, aí já é praticamente inviável, né? Porque todo mundo tem outro dia para trabalhar, acordar cedo, né? E ir para a luta. Então é assim, apesar de ser só uma vez na semana, né? Mas mesmo assim. Então, a questão da gravação entre a gente é assim, rapaz, eu queria que a gente fizesse tudo em conjunto, em trio, né? Que a gente fizesse, se esforçasse para fazer, mesmo que demorasse, mas que a gente fizesse os três juntos, né? Comentando sobre aquilo, sobre aquilo que eu falo, um tema, né? Selecionado. E eu sei que você é bom em pautar as coisas, né? A gente poderia pautar aquele assunto, né? Vários pontos, origem, desenvolvimento, né? Fazer aquilo que uma história completa tem, que é o início, meio e fim, né? Então, a gente poderia fazer isso aí, que gravar os vídeos mesmo mais técnico, né? Mas eu vi aqueles vídeos que nós gravamos. Uma das coisas que faltou foi ênfase, né? Mais animação, mais entusiasmo, né? No, no, nos vídeos, principalmente no meu, aqueles dois temas lá do quarteto e do Super-Homem que eu falei, que eu comentei. Falta também o olho na tela, né? Às vezes eu ficava olhando para baixo, tal, entendeu? Mostrando desatenção, mostrando falta de entusiasmo. Então, ter essa linguagem, né, que a gente precisa desenvolver, essas técnicas que a gente precisa desenvolver, né, em relação a falar para público, né, e principalmente para a câmera, né, para ser registrado, gravado, para soar e transmitir a ideia de motivação, a ideia de ânimo, né, a ideia de engajamento. Tem tudo isso, tem essas técnicas, né? Então, o que a gente precisa é evitar repetir muito o mesmo argumento desnecessário, né? Algumas expressões a gente precisa se policiar para não ficar repetindo sempre. Então, tem tudo isso que a gente precisa melhorar. E a questão da gente gravar os três é a seguinte: o mesmo poderia ocorrer de Vanci e Elzimar, se você tivesse no lugar do Elzimar, em termos de correria, de tarefas do dia a dia, coisas pessoais, né? E coisas de trabalho, né? E não desse para você participar. E o Elzimar tivesse livre, ou tivesse, por certa forma, podendo sempre fazer isso, e me convidasse para a gente gravar. Eu ia falar para ele, rapaz, a gente precisa gravar com o Edivan, de certa forma, arranjar um jeito, criar um arranjo aí para a gente gravar os três juntos, né? E, e era isso que eu falaria se você tivesse no lugar dele, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso, resumindo, é que eu prefiro
e gostaria que sempre a gente pudesse comentar os três juntos, os três fundadores, entende? Para não ficar um de fora. Então, mesmo que a gente demorasse a gravar os três juntos, mas que a gente fizesse isso quando fosse possível. Você entendeu? E temas, como eu falei, rapaz, tem muitos temas interessantes que a gente pode discorrer e, e a gente pode fazer isso futuramente. Não está acabado não o projeto, tá bom? Ô, meu amigo, eu vi uma promoção aqui muito boa do, dos DC de bolso, do Batman Asilo Arkham, R$ 23, me parece. Eu vou dar uma olhada aqui se eu encontro ainda essa promoção, acho que foi na Amazon. E parece que você é Prime, né? Me diga aí, acho que você é Prime, é assinante, não é? Exatamente, as promoções é direcionado para quem é Prime. No meu caso, eu não sou Prime. Então, aqueles cupons lá, tudo é para quem é Prime. Eu estou aproveitando só os cupons da Panini, são cupons para qualquer um, né? Não somente para assinantes. Então, eu até comprei agora. Essa semana eu fiz uma compra lá, tá muito bom os preços. Chegando a 80% e acumulando ainda com cupom. Só que o cupom é de 5%. Os outros cupons que era de 10, 15, sumiram, né? Eles vão passar esse mês todinho com o cupom de 5 e com essas promoções aí. Uma sessão lá chega a 70, outra sessão chega a 80. E tá com 2 dias que saiu essa de 80% e já começou já esgotar, já começou a esgotar alguns produtos lá. Eu estava olhando ontem, eu ia comprar o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde. Chegou na promoção muito boa, rapaz. Eu não comprei na hora. No outro dia, eu fui ver, aí já tinha esgotado. 63% ainda acumulando com o cupom de 5%. Coisa que nunca tinha chegado a esse valor. Entende? Então, tem coisas assim que chegou naquele momento, você tem que aproveitar, porque depois nunca mais. Tem a HQ lá que é a melhor HQ, a HQ mais bonita que é tido pelos pessoal do YouTube, pessoal que gosta de HQs. É tido como a HQ mais bonita que a Panini já lançou no Brasil. Tá por, acho que é 60 e poucos reais. Ela é aquela do Surfista Prateado, Juízo Final. Ela é enorme, é o formato Tesouros da Marvel, que é um tamanho gigante, e vem com a sobrecapa, que é um pôster gigante, essa sobrecapa, capa dura, e, e tem uma singularidade nessa HQ. Ela não tem quadro, não tem os quadrinhos nas páginas, cada página é um quadro, e é do John Buscema, a arte, coisa de louco. Eu já até mandei o vídeo já aí no grupo de análise dessa HQ. Lá do grupo do HQzaço, acho que foi. É uma HQ espetacular. Ela sempre está acima de R$ 100. E lá ela está, acho que é 60 e poucos reais, 63 me parece. Tá muito bom o valor.